Eu sou Bruno Mota e você tá assistindo Curiosidades da Comédia. É com você, Havok Miranda. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um Curiosidades da Comédia. Eu sou seu amigo, seu anfitrião, Havok Miranda. Tem um conteúdo no meu canal que vocês gostaram bastante, que foi dividido em duas partes, que foi a batalha pelo Tonight Show. Vocês lembram disso, né? Eu contei toda a história da treta do Jay Leno com o David Letterman, depois com o Conan O'Brien. Contei todas as ramificações disso, como aconteceu, por que aconteceu. Tá praticamente um mini-doc mesmo. Então por que não contar como isso começou e quem são os pais da comédia noturna? Vídeo de hoje, já deixa uma curtida aí pra você não se esquecer depois, beleza? Se você não tá inscrito no canal, se inscreva aqui. Se lembra do meu Instagram, Havok Miranda, beleza? Vamos começar? Toda essa faixa da comédia noturna começou nos Estados Unidos em 1950, numa época em que praticamente ninguém tinha televisão. A televisão era um luxo de verdade. O que era comum mesmo era o rádio. Aí sim todo mundo tinha, só que televisão ainda era uma coisa muito nova. Então não existia inúmeras emissoras de televisão ou uma vasta programação. A programação da televisão nessa época ia até 11 horas. Depois todos os programas terminavam. Como assim terminavam? Você deve perguntar, né? Terminavam, acabavam, paravam. Era de verdade um toque de recolher da informação, do entretenimento. Acabava. Quando dava 11 horas, bum, a televisão fechava. Se você tivesse vivo naquela época e você acompanhasse como era aquele final do expediente da televisão, basicamente os programas terminavam, aparecia a bandeira dos Estados Unidos com o hino nacional de fundo e 30 segundos depois a televisão, pum, saía do ar. Consegue imaginar ligar a televisão e simplesmente, não é que ela não tá funcionando, ela tá funcionando, mas não tem nada passando, não tem nada, ninguém tá trabalhando. Então, basicamente, 11 horas tinha nada na televisão. Então, esse horário do late night, ele começou basicamente com os executivos conversando entre si, pensando, velho, vamos fazer alguma coisa aqui pra manter as pessoas acordadas mais tempo ainda? Basicamente os caras falando, vamos matar tempo. Todo mundo que tá assistindo essa porra tá quase dormindo, cara. Façam o que vocês quiserem aí. Afinal, era um horário que já não tinha nada mesmo. Então os caras pensaram, vamos criar alguma coisa só pra gente ter a desculpa de vender publicidade nesse horário. Era literalmente só isso. Mas tem uma coisa sobre publicidade na televisão bem interessante que eu preciso falar pra vocês. Antigamente os patrocinadores compravam um programa inteiro pra fazer sua publicidade. Eles patrocinavam o inteiro programa, do começo, meio e fim. Então um executivo chamado Pat Sylvester teve uma ideia que foi revolucionária. Mano, olha o horário, ninguém vai comprar publicidade, ninguém vai comprar um programa nesse horário que ninguém tá assistindo. Vamos fazer o seguinte, então, vamos vender por partes? Isso mesmo, vamos vender a publicidade por partes. Dessa forma, várias empresas iriam comprar pedacinhos do programa e iam aparecer em momentos diferentes dele. Só que eles não estavam muito confiantes ainda para jogar isso no horário noturno. Então eles fizeram um teste. Eles criaram um programa chamado Today. E nesse programa eles fizeram essa mecânica daí de publicidade por partes. Era um programa matinal. E aí rapidamente eles perceberam como isso estava dando muito certo. E esse programa também estava dando muita audiência. Então se o Today, de manhãzinha, estava fazendo sucesso, vamos fazer uma noite também? Só como falei, não era que não existia comédia noturna. Não existia nada naquele horário. Então como saber quais são os limites pra comédia noturna? Mano, a gente nunca fez isso, ninguém nunca fez isso. Aquilo era tudo novo, era tudo mato. Então eles precisavam de um porquinho daí, de um ratinho de laboratório. E esse ratinho de laboratório se chamava Steve Allen. O Steve era um radialista muito bom, muito engraçado, que tinha a incrível habilidade de encher linguiça. Porque um programa de rádio, velho, tu tem que inventar coisa pra tu falar, pra tu fazer todo dia, por, sei lá, 2 horas. O cara tinha experiência de preencher o horário do rádio de noite. Quer dizer, velho, o cara é muito bom. Então, claramente, esse era o cara que a gente precisava. A criatividade desse cara para criar coisas novas era algo assim absurdo, fenomenal. E toda essa experiência dele serviu para esse momento. E diferente do Today Show, era o programa matinal, que focava mais em notícias, em previsão do tempo, o Steve Allen não queria isso, tá? O Steve Allen ligou pro presidente da NBC e falou, cara, eu sei que você quer que eu me baseie no Today Show para fazer esse programa, mas desculpa, mano, eu sou um comediante. Como eu falei, o Steve Allen era um comediante muito, muito bom mesmo. O Steve Allen foi o primeiro cara, assim, a pegar o microfone e conversar com a plateia, tirar a piada da plateia. Muitos dos momentos dos programas dele eram mais engraçados quando eram com anônimos, conversando com a plateia, do que com os convidados famosos. Well, we're very happy to have you with us tonight. What part of town do you live in? No, I have a reason for asking, because the show isn't over till 1, and I don't want you to miss your bus. No, that's all right. I'm not worried about it. Well, if you're not, why should I be? Miss Sullivan, we have a prize for you. You'd be surprised how little you have to do around here to win something. And let's see what we have here. Here's something I think you'd enjoy. Some beautiful Napier jewelry. I don't know what kind of stones those are. What would you call those? Oh, well, it looks like jade to me. All right, then you now have a set of jade jewelry. If you think that's what it is, you'd be surprised. No, that's very pretty. When I first looked at it, I thought it was turquoise. Or turquoise, depending on how you say it. Reminds me,
was wondering one time about whether to pronounce the word turquoise or turquoise. So I took an old ring in, a ring of my wife's, to a jeweler, and I said, "Did you look at this ring?" I said, "Would you pronounce this turquoise or turquoise?" He said, "It's pronounced glass." So whatever that turns out to be, I hope you enjoy wearing it, Miss Sullivan. Thanks for coming in. Here's a lady here with a big happy smile. What's your name? É esse cara que a gente precisa. Então, em 1954, estreou na NBC o Tonight Show. Digo, o Tonight. From New York City, the National Broadcasting Company presents Tonight, starring Steve Allen. This is Tonight, and I can't think of too much to tell you about it, except I want to give you the bad news first. This program is going to go on forever. Boy, you think you're tired now. Wait till you see 1 o'clock roll around. It's a long show. Goes on from 11:30 here in the East, that is, from 11:30 to 1 in the morning. And we especially selected this particular theater. This is a New York theater called the Hudson, and we especially selected this for this very late show because this theater's, I think it sleeps about 800 people. This is kind of a mild little show. I don't expect you to say, "Boy, what a program!" No, just look at it and, decide in about a week what you think about it. It's not as spectacular. It's going to be kind of a monotonous, I think. O Tonight criou toda a ideia de talk shows que a gente conhece hoje, sabe? Mas o diferencial mesmo desse primeiro Tonight Show era o seguinte: o programa não tinha roteiro. Exatamente, não tinha pauta. Era um programa de 90 minutos, criado apenas para vender publicidade, e o cara tinha que ficar lá por 90 minutos, enchendo a linguiça, fazendo o que ele quiser, mano. Então era esse nível de qualidade cômica que o cara tinha. Ele improvisava toda noite por 90 minutos. E era no fim da noite, então, eles faziam o que eles queriam lá. E foi isso que trouxe as pessoas pro programa, porque era um programa sem freio. Qualquer coisa podia acontecer ali. Isso em uma época onde o mundo estava totalmente estagnado, careta. Por muitos anos, os críticos de televisão chamavam Steve Allen de o homem mais imitado da televisão, porque tudo que ele fazia virou tendência. Tudo que ele começou ali depois virou padrão, virou algo normal, convencional, bordões, esquetes. E só para dar um exemplo aqui, ele tinha esquetes incríveis que seriam boas até hoje em dia, como por exemplo o Question Man, o Homem Questão, que dava uma pergunta para uma resposta. Are you ready to question our first answer? I'll ask the questions around here. Move along. Our first answer comes from Los Angeles. It reads 33 1/3, 45, and 78. The question: What were Elsa Maxwell's measurements before she went on her diet? Por exemplo, Johnny Carson depois fez o Karnak, o Incrível, baseado nele também. Sabe quando apresentadores de televisão, principalmente de comédia, vão na rua assim pra conversar com as pessoas, pegar essa espontaneidade? Foi ele que começou isso, ninguém fazia isso antes. Então ele era um cara que ele tava ali naquele período muito pra definir o limite, pra gente entender. E a audiência aumentava muitas vezes por conta do cara estar em perigo. Quando eu falo em perigo de sketch, não é perigo cômico não, é perigo mesmo. Todo mundo amava isso, menos a família do cara, obviamente. Cara, uma vez eles decidiram arremessar o cara de um canhão por cima da casa de alguém e pousar na piscina da pessoa. O Steve Allen era um cara que topava tudo, então ele falou, bora, mas antes, vamos fazer um testezinho só. Então eles pegaram um saco de cimento com o mesmo tamanho e peso do cara e fizeram um teste antes, botaram num canhão lá e atiraram o negócio. Obviamente, a areia se espatifou no concreto. E o Steve Allen, muito gentilmente, ele era um homem muito educado, ele teve que virar pros caras do programa e falar, mas mesmo com todo esse sucesso, toda essa revolução na televisão acontecendo, o programa ainda era um programa de fim de noite. Ou seja, não tinham muitos patrocinadores. O dinheiro maior estava no horário nobre, né? O que fez com que o Steve Allen fosse, em 1956, para outro programa, agora na faixa nobre, chamado The Steve Allen Show, um programa roteirizado, com script direitinho. E era o Steve Allen fazendo maluquice lá. A audiência foi enorme, incrível, foi outro sucesso. O cara realmente foi um saco de dinheiro pra emissora. Mas então, Steve Allen saiu, quem vai assumir o Tonight? Tinha um comunicador incrível naquela época, com uma habilidade que todo mundo apreciava e respeitava e admirava, que era o Ernie Kovacs. Ele já teve experiência como apresentador convidado do Tonight. Então, mano, tinha que ser ele. Ele chegou a fazer o programa assim, só que depois de 6 meses ele desistiu. Ele simplesmente virou e falou, velho, não tem como um ser humano trabalhar tanto assim. Segundo as próprias palavras dele, era muito trabalho pra qualquer homem. Que porcaria
porcaria, mano. Não conseguiram um apresentador pro Tonight. E aí a faixa do programa lá vai fazer o que com ela? Tava tendo um vazio naquela grade. Ela tinha que ser preenchida. Então, em 1957, eles estrearam um programa chamado Tonight After Dark. Esse foi o programa responsável pelo sucesso do Tonight Show. Como assim, você pergunta? Um programa ser responsável pelo sucesso de outro? Aconteceu o seguinte, esse programa foi muito ruim. Olha só, eles pegaram várias pessoas, vários colunistas de jornal, sem nenhuma experiência com televisão, nem deles era engraçado, e colocaram esses caras pra conversar, fumar cigarro e debater as notícias do dia. Uma piada que circulava nos nightclubs e nas ruas era de que o Tonight After Dark era tão chato que as pessoas iam pra casa dos vizinhos para desligar a televisão. O programa foi tão ruim em um ponto, tão estratosférico, que a emissora entrou em desespero, porque, velho, a gente não tem sequer uma terceira opção. O que a gente vai fazer? Então, nesse pânico todos, eles pensaram, tá bom, dane-se, vamos voltar com o Tonight Show. Mas quem que vai apresentar esse diabo? Outro cara desistiu. A gente ofereceu milhões de dólares pra ele e o cara não quis. Quem vai aceitar um programa tão desgastante como esse? Tem noção de quanto trabalho deve ser? Quão estressante é um cara recusar milhões de dólares pra apresentar um programa? E aí entrou um cara chamado Jack Paar, que era um comediante de jornal. Ele escrevia diversos artigos, críticas, crônicas engraçadas. Teve sua primeira grande apresentação como performer, assim, no palco, se apresentando para as tropas norte-americanas. Então era um cara respeitado até. Mas ele não tinha tanta experiência com televisão. Ele já tinha apresentado uns game shows aqui e ali, mas nada muito assim significativo. A revista Variety falou que o Jack Paar tinha uma pequena chance de ter sucesso no Tonight Show. Uma pequena chance, mas ainda assim uma chance. Com esse incentivo, né, o programa teve algumas diferenças do programa do Steve Allen, até porque ele não era o Steve Allen e ele sabia disso. Ele foi esperto de ter percebido que ele precisava colocar a personalidade dele no programa. Então, por bem ou por mal, o programa acabou tendo muitas diferenças. Uma delas é que eles focaram mais no talk do que no show. Entende? Era um programa muito mais de conversa, de entrevista, de diálogo, do que de sketch, maluquice. O programa era engraçadíssimo, mas ainda assim era só conversa. E o que o Jack Paar fez de sensacional foram seus monólogos. Ele criou essa tendência do comediante lá no palco e fazer um stand-upzinho de 5, 4 minutos pra aquecer a plateia pro programa. Os seus monólogos, ele falava bastante sobre a sua intimidade. Falava sobre as coisas que aconteceram na família dele, na rua dele, falava sobre a sua filha, contou em rede nacional sobre o primeiro sutiã que a sua filha comprou, constrangendo a menina em rede nacional, só que esse era o Jack Paar, que todo mundo gostava. E ele teve a maior audiência da história do programa até aquele momento, sendo esse cara. Aos poucos o Jack foi percebendo que ele gostava muito de falar sobre notícias. E ele foi o cara que começou o negócio de fazer um monólogo falando das notícias em pé no começo do programa. Não sentado, não lá no fundo. Praticamente todo apresentador de talk show faz isso. Cara, uma boa parte da galera nem assistiu o programa por causa do convidado, e sim por causa do monólogo no começo. Porque ele criou essa urgência de, caraca, eu preciso ver isso que aconteceu hoje no jornal de forma engraçada à noite. O cara foi pioneiro em várias outras coisas também, até na posição do sofá. Cara, é muita coisa, de verdade. Esse cara foi incrível. Personalidades como os presidentes John F. Kennedy, Nixon, foram no programa ser entrevistados. E pro bem ou pro mal, o cara também criou a tendência de campanha eleitoral em talk show. Sabe esse negócio dos políticos irem no talk show, fingindo que estão brincando lá, mas passando uma mensagem, fazendo uma campanha adiantada? Infelizmente ele começou isso. Por exemplo, quando ele foi pra Cuba para entrevistar o Fidel Castro e voltou pros Estados Unidos falando que o cara era muito legal, que os Estados Unidos precisavam de um Fidel Castro ali. Independente da sua posição política sobre Fidel Castro, não sei o que, a sua opinião, foi ousado isso daí, vamos combinar, foi muito ousado. Tanto é que ele foi o primeiro apresentador de talk show cancelado pela mídia, porque todo mundo meteu o pau dele. Todos os jornais esculacharam o cara. O cara virou assunto sendo debatido no Senado norte-americano na época. Deu uma treta ferrada, é socialista, é traição à pátria, o pacote completo. E diferente do Steve Allen, que era mais talvez um cavalheiro, Jack, ele tinha uma personalidade, ele era mais neurótico, assim. Então a imprensa falava e ele falava de volta no programa, então ele tretava com todo mundo. Entrou em briga até com outros famosos da época, como o próprio Ed Sullivan. Só que o que rolou com Jack foi o seguinte, em uma de suas piadas de seu monólogo, ele contou a piada e a piada foi censurada. Isso não desceu muito bem pra ele, sabe? E era uma piada boba, tá ligado? Era sobre uma mulher que tava num resort e aí ela usou o banheiro, que lá tem a inicial de WC, né? Water Closet, banheiro. E em casa, essa mulher escreveu uma carta de repúdio pro resort, reclamando do WC deles. E o pessoal do resort, lendo a carta, entendeu de forma errada e achou que o WC que ela tava tanto reclamando era o Wayside Chapel, ou seja, capela. Era só uma piada boba sobre o cara que tá lendo o negócio e achou que ela tava falando mal da capela e não do banheiro. Só isso. E aí, como eu falei, nessa época era tudo muito cafona, muito brega, eles censuraram por profanação, igreja, ficar comprando banheiro com uma capela. E aí tudo bem,
censurou, né? O Jack ficou sabendo disso, pô, censuraram mesmo, tá? Tudo bem e tal. Quando ele tava apresentando o programa seguinte, ele fez um monólogo, quando ele sentou na cadeira, ele simplesmente se despediu. Só pensando, o que ele tá fazendo isso agora? Que piada é essa? Isso não tava no roteiro. Ele levantou. There must be a better way of making a living than this. You have been peachy to me always. E foi embora. Que isso? Foi embora. Ele abandonou o programa lá na hora e todo mundo achando que era uma piada. Tipo, quando ele volta, já passou 2 horas. Não voltou mesmo e não avisou pra ninguém pra onde ele ia, tá bom? Tem lenda de que ele foi pro Japão, pra Hong Kong, tem lenda que ele ficou na própria casa dele. O futuro do Tonight Show era totalmente incerto, porque tinha dado muito certo até agora, só que agora, e aí, mano? O Jack já sofria muito tempo de depressão, já tava tomando remédio, tava tomando sedativos. E aí a cereja do bolo foi isso, porque ele viu essa censura da emissora pra cima dele como uma traição. Semanas passando, a emissora tentando entrar em contato com ele, a própria esposa dele pedindo conselho pra emissora. Velho, me ajuda aí, como que eu posso convencer meu marido a voltar? Pelo amor de Deus. Demorou 1 mês pra eles conseguirem convencer o Jack Paar a voltar. Aí ele voltou com algumas exigências. Por exemplo, ele não queria fazer plugs comerciais, ele não queria um programa tão longo. Os caras na mão dele, da audiência que ele trazia, mano, tá bom, faz o que tu quiser. E quando o cara voltou depois de 1 mês no monólogo, ele fez talvez a melhor piada da história dos talk shows. Ele saiu do nada, sumiu por 1 mês, ele voltou e falou isso aqui. As I was saying before I was interrupted, I believe my last words were that there must be a better way of making a living than this. Well, I have looked. And there isn't. A volta dele trouxe números estratosféricos pra audiência do programa, tá bom? Todo mundo tava querendo saber, todo mundo tava acompanhando isso como uma novela. Todo dia era notícia sobre ele, onde ele foi vir, ele foi visto ali, será que ele tá aqui, será que ele tá ali? Então ele voltou, conseguiram, trazendo o cara de volta, tava todo mundo ali pra assistir o programa, velho. Deu um alívio pra emissora, deu um alívio pros executivos, cara, tava tudo certo. O Tonight Show tava em alta. E pelo pessoal ter acompanhado tanto essa história, esse drama, essa novela toda, isso daí fez com que o Tonight Show começasse a realmente virar uma coisa, parte da vida dos americanos. Mas aí, em 1962, o Jack Paar foi embora mesmo, de vez agora. Mas o programa estava tão bem estabelecido, que em vez deles pensarem em colocar outro programa no lugar, eles pensaram, quem vai apresentar o Tonight Show agora que seja tão bom quanto esse cara? Porque, obviamente, o próximo comediante que precisaria assumir esse programa ia ter que trazer a sua personalidade pro programa, como todos os outros fizeram, ia ter que ser, no mínimo, tão engraçado quanto aqueles 2 caras, mais engraçado que o cara que improvisava por 90 minutos toda noite, mais engraçado que o cara que simplesmente largou o programa ao vivo e teve a emissora na mão ainda pra ele, correndo atrás dele. Quão bom o próximo apresentador teria que ser. E, obviamente, o escolhido foi... Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Esse vídeo vai continuar na segunda parte, beleza? Um vídeo meio longo, tá? Eu não queria fazer um vídeo tão maior do que isso daqui. Então, aguardem o próximo vídeo. Se você não tá inscrito no meu canal, se inscreva no botão aqui, inscreva-se, só você clicar de boa, beleza? Ativa o sininho. Me siga no meu Instagram, que é Havok Miranda, H-A-V-O-C Miranda, Havok Miranda. Lá a gente troca uma ideia. Eu mostro minha vida como um comediante, preparando isso daqui. A gente troca uma ideia sobre comédia, sobre a vida também. Você já me viu fazendo stand-up comedy alguma vez? Fala no meu Instagram, me segue lá. E o que mais? Esqueci de alguma coisa? Ah, curtida, muito importante. Curte aí que me dá essa força, deixa um comentário aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. De coração mesmo. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu, tchau, pessoal. Fui!